Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O título da nossa mensagem é A Matemática Divina. Hoje, parte 2, semana 2, e vamos ler Marcos 6, de 30 a 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem sequer tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém. Primeira operação que nós conversamos semana passada foi a subtração, em que vemos Jesus dizer aos seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus nos ensina em que há momentos em que precisamos fazer menos. Há momentos em que precisamos parar. O nosso Deus é um Deus de descanso. A ponto que o Senhor nos diz que no 7º dia Ele descansou. Ele criou a terra e no 7º dia descansou. E a nós o Senhor nos diz que Ele nos leva a verdes pastagens para repousar-nos, nos conduz a águas tranquilas, nos restaura o vigor. Ele é Deus da paz. E nós conseguimos descansar quando sabemos que somos muito menos do que Ele é. Quando nós entendemos que, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Os meus planos, os meus sonhos, o meu futuro, vocês que chegaram aqui em Portugal agora, Senhor, o meu futuro está nas Tuas mãos. Nós estamos fazendo, nós estamos dizendo sim, nós estamos obedecendo, mas somos infinitamente menos. Jesus disse aos seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto, saiam do meio dessa multidão que tanto nos atrapalha. Nós precisamos aprender a nos distanciar de quem não nos leva para Deus. Precisamos ser sábios com o nosso coração. Eu vou pedir, vocês estão com os slides trocados aí, estão com a mensagem da semana passada. Pastora, dá um auxílio ali, por favor. E aí, então, da subtração, nós fomos para a adição, em que Jesus ensinou aos seus discípulos: vamos para esse lugar deserto. E vamos ali, enquanto eles ali se dirigiam, nós vemos pessoas de todos os lugares correndo para encontrar com Jesus, para encontrar com o Mestre e os seus discípulos, as pessoas com sede de Deus. Nós precisamos ter essa sede pelo que o Senhor vai fazer. Quando você vem para a igreja pela manhã, quando você veio para a igreja hoje, você veio com sede, com expectativa do que o Senhor iria fazer? Ou você veio estressado com o trânsito, reclamando que dormiu pouco? Amanhã tem tanta coisa que eu preciso fazer, tanta coisa que eu preciso resolver. Aonde está o nosso coração? Ao virmos para a igreja, ao virmos para a presença do Senhor, onde está o nosso coração? Aquelas pessoas que correram de todas as cidades para chegar aonde Jesus estava, me ensinam, eu preciso fazer o mesmo. Eu preciso ter essa mesma sede, eu preciso ter esse mesmo desejo de encontrar com Jesus, de estar na presença do Mestre. Que nós possamos aprender desta forma, a viver desta forma como eles ali fizeram. E aí chegamos na passagem, na nossa mensagem de hoje, em que ali Jesus chega, as pessoas já estão ali, versículo 35 nos diz: já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, esse é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Eles estavam preocupados com as pessoas, uma preocupação válida.
E ali Jesus diz aos seus discípulos: ora, deem-lhe vocês algo para comer. Eu amo essa resposta do mestre. Jesus não faz como provocação, mas ele faz exatamente para... Vamos ver como é que vocês vão responder agora. Vamos ver como é que vocês vão reagir agora. Deem vocês algo para comer. A partir desse momento, nós já conhecemos a história. Jesus diz: deem vocês algo para comer, e os seus discípulos preocupados dizem: Senhor, nem com um ano, e nem com um ano inteiro de renda, como se diz aqui em Portugal, nem com um ano inteiro do nosso salário, nós teríamos pão o suficiente para dar para todas essas pessoas. E mais, aonde vamos comprar todo esse pão? Aonde vamos comprar todo esse sustento? Muitas pessoas, a Bíblia nos diz, aproximadamente 5.000 homens, só que não se contavam as mulheres nem as crianças. Então nós podemos multiplicar esse número por 4, facilmente, tranquilamente. Nós estamos falando aqui de mais de 20.000 pessoas. Quantos discípulos Jesus tinha? Jesus tinha 12. Com ele, 13. Como é que 13 pessoas alimentam 20.000? Que matemática é essa que não fecha? E Jesus diz a eles: façam vocês. Senhor, não faz sentido. E muitas vezes o evangelho não faz sentido. Muitas vezes as pessoas vão ouvir falar de Jesus, vão ouvir o evangelho, vão ouvir a pregação do evangelho e vão dizer: não faz sentido, eu não concordo, eu não quero essas coisas. O evangelho, para mim, ele é agressivo. A verdade é que o evangelho nunca divide. O evangelho não divide ninguém. O evangelho, ele vem para nos somar, para nos atrair a Cristo, para nos somar à família de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão. O evangelho não divide. O evangelho, em momento algum, faz separação de pessoas. Você sim, você não. Você eu quero para mim, você eu não quero. Deus não faz, como diz a palavra de Deus, acepção de pessoas. O evangelho não divide ninguém. O evangelho, muito pelo contrário, ele santifica. O evangelho, ele serve não para nos mostrar o quanto distante nós estamos de Deus. O evangelho serve para nos levar para ele. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor não nos quer separados dele. Você não é bom o suficiente, você não é santo o suficiente, você não presta. Muito pelo contrário, o Senhor nos chama a ser como ele é. Ao nos separarmos para Deus, nós vamos atrás do seu coração. Existe uma diferença entre dividir e separar. Quando eu sou separado, e é isso que a palavra santo significa, é ser separado. Significa que eu não me misturo com as demais coisas. Algo que não se mistura é algo que é puro. E tudo que é puro, querido, não existe nada que você possa dizer, é puro, mas não vale nada. Tudo que é puro vale mais do que algo misturado. Você vai comprar uma joia, você quer uma joia de um ouro misturado? Ou você quer uma joia de ouro puro? Você quer uma água? E nos Estados Unidos tinha essa separação e eu achava isso muito interessante. Você ia no mercado comprar água, existia água pura, existia água purificada. Duas coisas diferentes. A água pura, ela vem pura. A água purificada era uma água que não era tão boa assim. Mas a gente fez uma química e agora ela está bebível, vamos botar dessa forma. Qual água você quer? Você quer água pura da nascente ou você quer água purificada? A água purificada era metade do preço da água pura. Porque, ora, leva muito mais química, tem muito mais sódio, e aí por aí vai todas as demais repercussões químicas. Tudo que é puro vale mais. Tudo que é puro é muito melhor do que algo que não é. É isso que o evangelho faz conosco. O evangelho nos faz puros. Nós cantamos aqui na igreja uma canção muito antiga, um hino que diz: alvo mais que a neve, que é passagem bíblica
Diferentemente do que dizem alguns cantores que querem causar no Brasil, alvo mais que a neve é um exemplo bíblico, uma passagem bíblica do livro de Salmos, em que o salmista declara: limpa-me com o hisopo e serei mais alvo do que a neve. Ser mais alvo do que a neve significa ser puro, significa ser santo. Eu não tenho mais as máculas, eu não tenho mais a sujeira desse mundo. Eu sou santo. Eu sou puro, eu tenho a paz que excede o entendimento, eu tenho a alegria do Senhor que é a minha força. Jesus mesmo disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pastor, como assim? Não entendi. Todos nós nascemos da água, todos nós nascemos da carne, todos nós somos normais, pessoas, humanos, mas o que nasce do Espírito, o que entende as coisas espirituais, o que entende que Deus é Espírito, e Ele busca aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. É além do meu intelecto apenas, é além do meu corpo apenas. Faz parte de quem eu sou. O homem, ele é 3 em 1. Nós estudamos isso aqui por 3 meses aqui na nossa escola dominical. A triconomia humana. O homem, ele é carne, corpo, ele é alma, pensamentos, intelecto, emoções, e ele é espírito. E o meu espírito precisa ser um com o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor declara: quem conhece o coração do homem? Quem conhece a mente de Deus, senão o Espírito Santo? Tem muito crente que passa a vida inteira: eu não sei o que Deus quer de mim, eu não consigo entender o que Deus quer da minha vida, Deus nunca falou comigo, eu nunca ouvi Deus. Está faltando nascer do Espírito. Está faltando intimidade com o Senhor. Está faltando leitura bíblica. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, reconhecer a direção dele, falta leitura bíblica. Porque o Espírito Santo, eu já usei esse exemplo aqui diversas vezes, é como um marceneiro. Você quer construir algo na sua casa, você chama um marceneiro. Mas você diz para ele: olha, constrói para mim esse móvel, esse armário, esse closet. Vamos usar o closet, porque eu acho que é um sonho de consumo de muita gente. Tem aquele closet que você entra, né, as luzes acendem, você tem aquela multidão de roupas organizadas em cores, né? De uma forma bem agradável, bem visual, bem estética. Márcio, que é designer, está aqui tipo: nossa, seria muito bom realmente. Aí você diz para esse marceneiro: você vai construir esse meu closet dos sonhos, mas eu não vou te dar nenhuma ferramenta. Eu não vou te dar nenhuma matéria-prima. Dá teu jeito. É o que o crente faz com o Espírito Santo. Eu não vou te dar a Bíblia, eu não vou ler. Eu me recuso a parar a minha vida para ler um livro. Mas eu quero que Deus fale comigo. Como? É a palavra de Deus, é a ferramenta pela qual o Espírito Santo fala comigo. Se eu não leio, eu estou pedindo para o marceneiro fazer milagre. Faz aí alguma coisa. Mas eu preciso das minhas ferramentas. Não, sem ferramenta. Mas eu preciso da madeira. Não, sem madeira. O que você quer que eu faça? Não sei. Deus fala com o crente, mas sem a palavra de Deus, como é que eu vou ouvi-lo? Alguém aqui, algum homem aqui consegue, de uma forma mágica, saber entender o que a sua esposa quer, sem nunca ter conversado com ela antes? Não. Às vezes conversando já é difícil. Não é? Sabia? Eu já estava preparado para o contra-argumento. Esses dias eu vi um vídeo, até mostrei para a pastora Isabela, que eu tenho que mostrar para ela, para ver se ela aprova, para eu poder trazer, por exemplo, da pregação. Que era um vídeo de uma banda chamada Spice Girls. Né? E a música mais famosa das Spice Girls se chama Wanna Be. E essa música as Spice Girls, elas cantam: eu vou te dizer o que eu quero. Tell me what you want, what you really want. Me diga o que você quer, o que você realmente quer. E a outra responde: eu vou te dizer o que eu quero, o que eu realmente quero. E a música inteira é: o que eu quero é, o que eu quero é, o que eu quero é, o que eu quero é. E não responde.
Eu falei, o perfeito exemplo. E não responde, o que eu quero é, o que eu quero é. Eu vou te dizer o que eu realmente quero. O que eu quero é, o que eu quero é. E não. Responde. Como que você consegue entender alguém que não te fala o que quer? Como é que você consegue entender a Deus se você não lê a palavra dele? Ele se revela a nós. Mas como que eu quero entender a Deus? Como é que eu quero conhecer a Deus se eu não quero interagir com ele? A palavra de Deus, ser nascido do Espírito, é exatamente dar ao Senhor: Senhor, sou teu servo, fala comigo, revela-te a mim. Espírito Santo, que não seja o meu entendimento, mas a tua revelação quando eu for parar para ler a tua palavra. Essa semana nós vamos zerar a nossa leitura bíblica. Dia 25, nós vamos começar o livro de Atos. E eu não sei aonde você está no nosso plano de leitura bíblica. Pastor, eu larguei há 2 meses atrás. Está em março, você largou há 2 meses atrás. Parabéns. Vamos começar do zero. Dia 25 de março, Atos, capítulo 1. Pastor, eu não tenho mais o meu plano, o meu guia, eu joguei fora. Tem ali atrás, na mesa da recepção. Ao sair da igreja, pega ali seu guia de leitura bíblica. Nossa leitura cronológica do Novo Testamento ao longo do primeiro semestre de 2026. Vamos ler juntos, vamos pedir juntos a Deus. Fala conosco como igreja, fala conosco. Ao nos separarmos para Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Nós precisamos buscar obedecer como Jesus. Precisamos buscar agir como Jesus. Precisamos buscar perdoar como Jesus. Precisamos buscar pensar como Jesus. Quando Jesus diz para os seus discípulos: deem vocês algo para eles comerem, eles lhe disseram: Senhor, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? A única resposta de Jesus perante a surtação coletiva dos seus discípulos, porque é isso que a gente vê aqui. Me diz, quantos aqui já estiveram, não estão, em nome de Jesus, nenhum de nós está ansioso com nada, mas quantos aqui já estiveram ansiosos com alguma coisa na vida? Levanta a mão. Todo mundo, né? E a gente fica exatamente como estão os discípulos aqui. Senhor, como? Por que as coisas não funcionam? Senhor, como é que essas coisas vão acontecer? E a gente começa a argumentar como se a nossa razão valesse alguma coisa. 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão. E no meio daquela surtação dos seus discípulos, Jesus diz: o que vocês têm? Tem muita gente que diz: ai, pastor, você precisa valorizar, entender o meu ponto de vista. Eu falei: tá bom, querido. Tá bem, mas olha o que Jesus faz com os seus discípulos. Seus discípulos estão surtando na batatinha. E Jesus só traz uma pergunta para eles: quantos pães vocês têm? Vocês estão reclamando do quanto vocês vão ter que gastar para comer. Quanto é que vocês já têm agora? Verifiquem. Jesus, ele literalmente abstrai da surtação dos seus discípulos. E lhes dá uma missão, lhes dá um foco. O que é que você tem hoje? Verifica. E eles vão. Quando eles ficaram sabendo, disseram: Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Me diz, queridos, finge que você nunca ouviu essa história antes na sua vida. Dá? 5 pães e 2 peixes dá? Talvez você pense: pastor, não dá nem para mim. 5 pães e 2 peixes? Pastor, quando eu vou na beira do porto, quando eu vou lá na ribeira, eu como umas 20 sardinhas de uma vez só. O que são 2 peixinhos? Provavelmente aqui 2 tilápias. O que são 5... Vamos lá, Fernando, que a gente que toma aqui o nosso pequeno almoço todo domingo de manhã, que são 5 pãezinhos, biju da padaria aqui da Molete. Não é nada, vai rápido. Me dá um pãozinho aqui, me dá um fiambre, me dá um queijo, um cream cheese. Já foi. O que são 5 pães e 2 peixes? Não é nada. Mas a divisão divina começa na entrega perfeita. Traz o que você tem. Traz o que você tem. Eu imagino aquele rapaz, aquele menino, que traz 5 pães e 2 peixinhos.
A Bíblia diz que ele era jovem, que ele era um menino, ele provavelmente tinha entre 11, 12, talvez 13 anos de idade, da idade do Heitor. Como se fosse o Heitor trazendo o lanche dele, que a Raquel e o Márcio preparam. Só que o Márcio prepara ali um churrasquinho, né? Aqui, meu filho, leva a sua picanha aqui para a escola. Márcio faz ali aquela batatinha, aquele tempero especial. Imagina aquele menino trazendo 5 pães e 2 peixinhos para um discípulo, que olha para aquilo e fala, não dá, não é nada. O que são 5 pães e 2 peixes? Querido, quando você olha para a história da humanidade, o que é um homem se dar pela humanidade inteira? O que é Jesus na cruz há 2000 anos atrás em Jerusalém? Que importância isso tem para mim que vivo no século 21? Que importância tem um homem numa cruz? Nenhuma. Não faz sentido. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas que este fosse salvo por meio dele. Entrega o que você tem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que? A salvação? Deu o que? O perdão de graça? Não. Deu o seu único filho. Um filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João capítulo 1, nós vemos a perfeita entrega da luz do mundo. Aquele que era o verbo se faz carne e vem, e a luz e as trevas não conseguiram apagar a luz. João 3, Jesus se revela Filho de Deus. João 4, ele é a água da vida. João 6, ele é o pão da vida. Um homem, uma entrega, uma oferta que mudou a história da humanidade. Parece pouco. Perfeito. 5 pães e 2 peixinhos parece pouco. Foi perfeito. Era o necessário, era o que precisava. Mesmo sem entender, deixe Jesus fazer o que só Ele pode fazer. Sinceramente, querido, quando eu e a pastora Isabela estávamos indo para os Estados Unidos, não é nem quando a gente veio para Portugal. Quando nós fomos chamados para ir para os Estados Unidos, para continuar o trabalho que o meu avô e meus avós começaram lá há 40, quase 50 anos atrás. Hoje já 50, já conta essa história há 10 anos, já tem 50, né, amor? Há 50 anos atrás. Eu pensava, Senhor, para quê? Para que eu vou para os Estados Unidos pregar o evangelho? Tem tanta igreja naquele país. Tem uma igreja em cada esquina. É o país crente, é o principal país crente do mundo, pensava eu. Para que eu vou para lá? O que eu vou fazer? Quando nós chegamos, era uma igreja de língua portuguesa. E o Senhor falava aos nossos corações, trouxe vocês aqui para pregarem a todos. Então vamos falar inglês? Então vamos pregar em inglês? E aí quando começamos a pensar em pregar em inglês, houveram pessoas que nos disseram, para que vocês vão falar inglês? O americano não precisa do brasileiro falando inglês com sotaque. Para que você vai fazer isso? Teve um pastor que virou para mim e falou, não faça, porque não é a língua do seu coração. Você nunca vai se expressar tão bem em inglês quanto em português. E eu olhava para aquilo tudo e a gente se agarrava no que Deus tinha falado. Foi Deus que chamou. Não faz sentido, eu não entendo, mas Ele pode fazer. Eu conheço um pastor que saiu de Vila da Penha, no Rio de Janeiro, foi para a Suíça, sem falar uma palavra de alemão. E ele prega em português e os suíços entendem em alemão. Por quê? Porque o Espírito Santo faz. Eu conheço a história de suecos que foram para o Brasil há mais de 100 anos atrás e só sabiam dizer Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. E começaram a maior igreja evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. Há mais de 100 anos atrás foram para Belém do Pará. Querido, 2 suecos que não falam português vão para Belém do Pará. Qual é o fim dessa história? Morreu. Vai comer um tacacá sem estar bem cozido, vai morrer. Vai passar mal, não vai dar certo, vai morrer de calor. A maior denominação evangélica do Brasil. Milhões de pessoas a sua fé, devem ter encontrado a Jesus, como eu, por causa da coragem de 2 homens suecos há 100 anos atrás.
O que Deus não pode fazer com você? A pastora Isabela certa vez mostrou a imagem de diversos pratos de comida feitos com batata. Casserole, purê, e não sei o que, bolo, e papapá, papá. E a legenda dizia assim, se o homem faz tudo isso com uma batata, imagina o que Deus não faz com você. A verdade é que não faz sentido. O que Deus chama a fazer não vai fazer sentido. Por isso que Paulo declara que Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Eu olho para mim mesmo e penso, Senhor, por que eu? Eu vou ser pastor, eu vou pregar, eu vou ser missionário, porque eu? Mas eu vou dizer não para Deus? De forma nenhuma. Apenas entregue a Ele. Tem um hino antigo que diz exatamente isso. Tudo entregarei. Tudo entregarei. A ti, Jesus querido, tudo entregarei. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí o nosso raciocínio de qualquer um de nós. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus nos diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Me diz, aonde na sua vida, sem ser na igreja, alguém te disse, a solução para os seus problemas é ser gentil e manso? Me diz, porque eu não conheço. Qualquer professor, qualquer coach, qualquer técnico. Joguei basquete por anos da minha vida no Flamengo e os meus técnicos só diziam, seja agressivo, chega primeiro, corre mais, pula mais, se prepara, vai. Jesus me diz, você está cansado, está sobrecarregado, está estressado, está irritado, está frustrado? Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e você encontrará descanso para as suas almas. Pois meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O mundo te diz, trabalhe enquanto os seus adversários dormem. Procure o seu lugar ao sol. Seja excelente. Seja humilde. Seja manso. Quando quiserem gritar contigo, seja manso. Quando quiserem te humilhar, seja humilde. Pastor, não aprendi dessa forma em casa. Ninguém aprendeu. Esse mundo não ensina nada disso para a gente. Por isso que Jesus diz, aprendam comigo, aprendam comigo, aprendam comigo, e eu lhes darei descanso. Sou manso e humilde de coração. Na divisão divina, não se perde. Só se ganha. Quando a gente pensa em divisão, a gente pensa em abrir mão. Quem aqui tem irmão? Ou irmã? Quem aqui gostava de compartilhar comida quando criança com seu irmão, com a sua irmã? O Lopes está lá atrás com as 2 mãos assim, ó. Mãe, mas é meu. Mas é seu irmão. Dá para ele, divide com ele. Mas esse chocolate, mãe, mas é o meu favorito. Dá um pedacinho para seu irmão. Quantas vezes talvez o Benício não tenha pegado um brinquedo, alguma coisa do Pietro, o Pietro ficou tipo, ai meu Deus, que não. Ou então o Pietro pegou do Fabiano e o Fabiano ficou, ai meu Deus do céu, lá vou eu perder. A gente tem que aprender, a gente pensa em divisão, a gente pensa em perder. A divisão divina não se perde, se ganha. A divisão de Deus multiplica. Não faz sentido, pastor, não faz. Mas que regra humana se aplica a Deus? Qual é a regra da física que limita o Senhor? Qual é a regra da matemática financeira que diz para Deus, o Senhor não pode fazer isso? Qual é a lei da ciência que impede Deus de fazer algum milagre? O Senhor declara, tragam todo o dízimo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Pausa, vamos fazer uma matemática simples aqui. Eu perguntei semana passada, quem é bom em matemática? Levanta a mão. Só os corajosos. Só alguns poucos corajosos levantam a mão. O que é o dízimo?
10%. Quem me deu o dinheiro pelo qual eu tiro o dízimo? Deus. Então Deus já me deu 100. Certo? Eu fico com 90. Eu trago 10. E quando eu trago 10, vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu fiz alguma coisa? Eu sacrifiquei alguma coisa? Eu perdi alguma coisa? Deus me deu 100. Do que Deus me deu, eu devolvo 10. E ao devolver 10, Ele me traz o transbordar. Tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Querido, Satanás vai te dizer, não faz não. É teu dinheiro. Você trabalhou por ele. É seu. Faz o que você quiser. Vai gastar para viajar. Vai gastar para comprar coisas. Vai encher teu armário de coisa que não vai caber. Vai. O dinheiro é teu. Você faz o que você quiser. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. E mais, tudo me é lícito. Mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Se eu trago de volta algo que já não era meu, e ao fazê-lo, eu recebo ainda mais, qualquer um faria. Você vira para qualquer maluco na rua, para qualquer pessoa na rua, e fala, olha, eu vou te dar 1.000 euros. Você me dá 100 de volta, e eu vou te dar 10 mil. Você faz ou não faz? Claro que faz. Ah, quê? E você vai ficar com quanto de volta? Você vai ficar só com 100zinho? E eu vou ficar com 10.900? Tá bem. A pessoa não vai nem acreditar. Mas na igreja a gente duvida. Ah, não, porque é Deus. Eu não sei se eu posso confiar em Deus. Eu não sei se eu posso, entendeu? Não sei, não confio, não é a minha, não faz sentido. Se é no mundo e alguém te diz que te ofereceram e você diz não, quê? A pessoa ia te dar isso tudo e você disse não? Ah, eu não confiei. Querido, não importa se confiou ou não, vai. Você não está perdendo nada. Mas na igreja, não, eu estou perdendo. Não, estou me sacrificando muito. É muito pesado. Salmo 23, versículos 5 e 6. Davi declara, tu preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei, a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Multiplicação. Como é que aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes? Trouxeram 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Ele agradeceu. E aí? Ele mandou que chovesse do céu. Senhor, derrama pão e peixe para todo mundo agora. No meu nome, amém. Poderia ter sido? Poderia. Seria multiplicação? Não. Seria provisão. Não seria multiplicação. Quanto é que é 0 vezes 1 milhão? Por favor, Ivan, quanto é que é 0 vezes 1 milhão? Ah. Mas 1 vezes 1 milhão é quanto? Bom, mas foi uma diferença muito grande. De 0 para 1 foi uma diferença muito grande. O que aconteceu? Eu entrei com alguma coisa. Eu entrei com alguma coisa? Se eu não trago nada, o que acontece comigo? Nada. Eu fico no 0. Tem crente que vive uma vida de quase abençoado. Ah, pastor, mas eu não peco. Mas você lê a Bíblia? Não. Mas você busca Deus? É. Você vem para a igreja? Quando eu estou afim. Mas eu não peco. Parabéns. Você está com uma Ferrari na sua casa. Você entra com ela dentro da garagem. Senta, liga o carro e fica parado no mesmo lugar. Mas eu estou numa Ferrari. Tá, mas você não está dirigindo. Você não está saindo do lugar? Você está estático, parado, desperdiçando gasolina, que hoje em dia está caro demais. O crente que não caminha para frente, fica parado no mesmo lugar. Se você entra com 0 numa multiplicação, você sai com 0. Para multiplicar, é necessário trazer. Jesus recebe 5 pães e 2 peixes.
Versículo 39. Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. A primeira coisa que Jesus fez ao receber os pães e peixes foi organizar. Organize-se para a multiplicação. Se nós começamos uma igreja, e aqui, vamos lá, pastor Tiago, encontrei um local para a igreja enquanto a gente estava ainda no hotel. Ótimo, vamos ver. É uma salinha de 30 metros quadrados. Mas é 50 euros por mês. Vamos? Não. Mas você tem mais do que isso? Sinceramente, não. Mas não adianta eu pegar um espaço em que eu não posso crescer. Não adianta eu entrar num imóvel em que eu não posso receber pessoas. Não adianta eu estar num espaço em que eu não tenho uma sala das crianças e uma outra já preparada. Eu preciso ter espaço para crescer, eu preciso organizar para a multiplicação. Se Jesus pega aquela multidão de 20 mil homens, alguém já foi num estádio de futebol? Alguém já foi ver um jogo de futebol no estádio cheio? É organizado? É gostoso? Confortável? Agradável? Não. A gente vai porque a gente gosta. Você vai lá no meio da torcida organizada. Tu é santista, cara. Tem nem torcida direito lá, pelo amor de Deus. Eu tô falando do Flamengo aqui, né? Maracanã. Oh, o cara tá aqui imaginando, né? Como é que deve ser. Você sabe que eu tô de palhaçada contigo. Você vai no estádio, a última coisa que você espera é a organização. Você sabe que você vai ali passar perrengue, você sabe que vai ser ruim, você dificilmente vai com uma bolsa, você vai com dinheiro contadinho dentro do bolso, um documento no máximo, separado, porque se alguma coisa pode acontecer, você pode perder as suas coisas. Você sabe que vai ser confuso. Jesus tinha ali 20 a 30 mil pessoas na frente dele, com fome, tarde da noite. Alguém aqui fica irritado quando está com fome? Seja sincero comigo. Tem uma expressão em inglês para os nossos alunos do nosso curso de inglês, que você está hungry, ou seja, você está com fome, e você está angry porque você está com fome. Então você junta os dois, você fica hangry. Tem muita gente que fica hangry quando está com fome. Eu estou com fome, meu humor está ó. Eu até preciso encerrar, porque daqui a pouco vocês vão ficar assim comigo também. Com fome, tarde do dia, no relento, né? Não tinha lugar para sentar, não era agradável, era um monte que eles estavam. Imagina se Jesus começa a multiplicar os pães e peixes. Imagina a geral do Maracanã, ou da Vila Belmiro, que seja. Imagina você começa a partir os pães e peixes e joga para a multidão. O que ia acontecer? Aí um pular para cima do outro, ia virar briga. Acabou a paz, querido. Acabou ali a presença de Deus naquele lugar. Ia todo mundo se matar por causa daquele pão e daquele peixe. O que Jesus faz? Senta, organiza, separa grupos de 50 e de 100 no máximo. Organizou? Posso multiplicar? Senhor. Ele pega os pães e peixes, olha para o céu. Aqui, em Marcos, não nos traz a oração de Jesus, mas nós encontramos essa oração de Jesus, em que ele fala: Senhor, eu te agradeço, porque eles veem que o Senhor me escuta. E ele começa a multiplicar os pães, e parte os pães. Versículo 41. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram com fome. Amém? Todos comeram e ficaram o quê? Satisfeitos. Abre parênteses, a Bíblia é muito educada. Tá? A Bíblia não diz que ninguém ficou cheio. Eles ficaram satisfeitos, por favor. Take the hint. Vamos aprender com a palavra de Deus. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Ou seja, Jesus multiplicou, deu na conta certinha para todo mundo? Não. Não, porque Deus não faz no limite. Você não vai encontrar uma passagem bíblica que diga que Deus fez na risca. Deus sempre que faz é de uma forma inegável. Quando Deus faz, querido, é transbordar. Quando Deus faz, querido, é multiplicação. É além do que eu preciso.
Por que ele mandou o filho dele? Porque era mais do que o necessário. Era um homem que salvou toda a humanidade. O que parece pouco aos olhos humanos, aos olhos de Deus, é mais do que o suficiente, é transbordar. Sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. Cada um daqueles discípulos que surtou, como Jesus, nós vamos dar comida para todo mundo. Jesus faz cada um deles segurar um cestão depois de comida. Vocês duvidaram? Aí, ó. Tem um cesto para cada um. Vocês duvidaram? Aí, ó. Cadê? Cadê a fome? Cadê a miséria? Cadê a necessidade? Cadê o problema? Cadê a tribulação? Cadê a ansiedade? Cadê o medo? Cada um deles foi para casa com um cesto da provisão e da multiplicação divina para nunca mais esquecerem o que Deus faz. Deus não faz na medida, Ele transborda. Na matemática divina, para vivermos a vontade de Deus, a primeira coisa é subtrair. Se acalma, se organiza. Depois você traz a sua gratidão, dê graças, louve a Deus. Você entrega generosamente, você divide o que você tem. Aquilo que te foi dado, entrega, divide, compartilha. E não desperdice nada do que Deus te dá. Esses dias estávamos falando aqui com a diaconisa Débora. Ela falou: pastor, eu anoto as pregações sempre no meu celular. Eu fico com medo das pessoas acharem que eu estou no WhatsApp. Eu falei: querida, só anota. A melhor coisa que você faz é anotar. Não desperdiça nada. Quando a pastora Isabela está pregando, quando alguém está pregando, Fernando, do que você trouxe hoje, do que você me mandou que ia falar aqui hoje, eu peguei, anotei, guardei para mim. Nos cursos de homilética que eu faço com os nossos diáconos, que nós ensinamos como pregar, como falar, e eles trazem os insights que Deus coloca no coração deles, eu aprendo. Escola dominical, eu estou aqui não porque eu preciso estar, porque eu sou pastor e é minha obrigação, porque eu amo a escola dominical, porque eu aprendo com a escola dominical. Querido, eu fui para o seminário teológico nos Estados Unidos, e um homem que tinha pós-doutorado em teologia, um dos alunos perguntou: como é que eu sei a diferença básica entre as cartas de Paulo? E desculpa a sinceridade, aquele jumento responde: é tudo parecido, só muda um pouquinho. Eu falei: o quê? Querido, na escola dominical eu estudei por diversas vezes ao longo da minha vida, epístola por epístola, carta por carta, para esse cara me dizer que é tudo igual? Só muda um bocadinho? Eu prefiro o que eu aprendi com os meus professores humildes da escola dominical, numa igreja pobre no Rio de Janeiro, do que o que eu não aprendi com um professor de pós-doutorado nos Estados Unidos. Não desperdice nada. As oportunidades que Deus te dá, o que Deus te diz, o que você aprende, não desperdiça nada. Guarda com você. As pessoas saíram dali e talvez até tenham esquecido do que Jesus fez. Estavam alimentados, voltaram para casa. Nossa, foi um dia tão bom, foi tão gostoso. Goodbye. Aqueles discípulos nunca mais esqueceram daquele cesto que ficou na frente deles. Prova viva do milagre que Deus fez. Prova viva da glória de Deus na frente deles. O que nós temos para compartilhar? Você pergunta para qualquer um daqueles discípulos: como é que foi a multiplicação? Eu vou te contar nos detalhes. Vou te contar nos detalhes como é que foi. Olha, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Tem 3 evangelhos a multiplicação dos pães e peixes. E eu e você? Você vai na rua, no seu trabalho durante a semana, alguém te pergunta: por que você confia em Deus? Quem é Jesus para você? Você tem o que compartilhar? Você tem o seu cesto? Em que você não desperdiçou nada, mas você guardou? Como a Bíblia manda a gente fazer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração? Você tem guardado as experiências com Deus no seu coração? Você tem priorizado, literalmente, isso daquilo, o seu tesouro? Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, nos ensina a honrar, a fazer de um tesouro a palavra do Senhor. Salmo 119 é apenas sobre a palavra de Deus. Maior salmo da Bíblia, apenas sobre a palavra de Deus. O que nós temos guardado? Ou você tem desperdiçado?
Ou temos sido pródigos? O que é o pródigo? É o que gasta, gastador. Quantos crentes pródigos não existem? Que vêm para a igreja, recebem tanto e desperdiçam ao longo dos seus dias. A multiplicação não terminou no que a multidão foi alimentada. A multiplicação terminou no que cada discípulo saiu dali com um cesto cheio de pão e peixe. Nessa noite, Deus tem para nós multiplicação. Nessa manhã, Deus tem para nós multiplicação. Para cada um de nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se acalme, dê graças, seja generoso, não desperdice nada. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.